Alvíceras, alvíceras. Continuando nosso estudo da Bíblia de Jerusalém, já vimos estudando por mais de 15 capítulos, chegando agora ao capítulo de número 16 do livro de Gênesis. Lembrando que a Bíblia de Jerusalém, eu a considero, em termos, digamos assim, de custo-benefício, a melhor Bíblia de estudo para se ter sobre a mesa. É claro que há Bíblias de estudo mais robustas, com mais páginas, com mais conteúdos, com mais aparatos, com mais apoio, ferramentas de apoio, obviamente. Por exemplo, a Nova Almeida Atualizada, da SBB, por exemplo. A Bíblia de Estudos Holman, da CPAD, tanto na versão da CPAD como também na versão da King James, da BV Books. Você tem outras tantas Bíblias, a Bíblia do Peregrino, que é uma Bíblia excelente, da editora Paulus. Enfim, o objetivo do vídeo não é falar sobre as Bíblias que existem, e sim nós lermos e estudarmos o capítulo 16 de Gênesis, tendo como referência, como ponto de partida, a Bíblia de Jerusalém e suas notas de rodapé. Nós a lemos, né? Já lemos essa Bíblia inteira e agora estamos gravando essa série de vídeos dos capítulos da Bíblia de Jerusalém. Estamos agora em Gênesis 16. Nós vamos ler a partir de agora esse capítulo, depois voltaremos fazendo alguns comentários. Vamos então à leitura. Gênesis 16. Só tem uma perícope que se chama Nascimento de Ismael. Diz assim, versículo 1: A mulher de Abrão, Sarai, não lhe dera filho, mas tinha uma serva egípcia, chamada Agar. E Sarai disse a Abrão: Vê, eu te peço, e Yahvé não permitiu que eu desse à luz. Toma, pois, a minha serva, talvez por ela eu venha a ter filhos. E Abrão ouviu a voz de Sarai. Versículo 3: Assim, depois de 10 anos que Abrão residia na terra de Canaã, sua mulher Sarai tomou Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a como mulher a seu marido Abrão. Este possuiu Agar, que ficou grávida. Quando ela se viu grávida, começou a olhar sua senhora com desprezo. Então Sarai disse a Abrão: Tu és responsável pela injúria que me está sendo feita. Coloquei minha serva entre teus braços, e desde que ela se viu grávida, começou a olhar-me com desprezo. Que Yahvé julgue entre mim e ti. Abrão disse a Sarai: Pois bem, tua serva está em tuas mãos. Faze-lhe conforme, como melhor entender, e maltratou de tal modo que ela fugiu de sua presença. O anjo de Yahvé a encontrou perto de uma certa fonte no deserto, a fonte que está no caminho de Sur. E ele disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens? De onde vens? Para onde vais? Ela respondeu: Fujo da presença de minha senhora Sarai. O anjo de Yahvé lhe disse: Volta para tua senhora e sê-lhe submissa. O anjo de Yahvé lhe disse: Eu multiplicarei grandemente a tua descendência, de tal modo que não se poderá contá-la. O anjo de Yahvé lhe disse: Estás grávida e darás à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Ismael, pois Yahvé ouviu tua aflição. 12. Ele será um potro de homem, sua mão contra todos, a mão de todos contra ele. Ele se estabelecerá diante de todos os seus irmãos. A Yahvé, que lhe falou, Agar deu este nome: Tu és El-Roi, pois disse ela: Veio eu ainda aqui depois daquele que me vê. Veio eu ainda aqui depois daquele que me vê. 14. Foi por isso que se chamou a este poço de Laai-Roi. Ele se encontra em Cádiz e Barad, entre Cádiz e Barad. Agar deu à luz um filho a Abrão,
E Abrão deu ao filho que lhe dera Agar o nome de Ismael. Abrão tinha 86 anos quando Agar o fez pai de Ismael. Então vamos rapidamente aos comentários, lembrando que nós não queremos aqui fazer uma análise de todos os detalhes, uma análise exegética aprofundada, que se aprofunde nas palavras, que procure mergulhar no significado das palavras do hebraico, nada disso. É apenas um rápido comentário, tendo como ponto de partida a Bíblia de Jerusalém. Já vimos o texto, já o lemos, vocês viram que é um texto breve, um texto curto, e o que eu gostaria de chamar a atenção, e é um comentário que poucos fazem, que você vê pouquíssimas pessoas fazerem, que é a questão da hipótese documentária, a teoria das 4 fontes da constituição do Pentateuco. Eu sempre, inclusive eu adoto a Bíblia de Jerusalém, justamente porque ela é uma das Bíblias que mais dá crédito a esta teoria das 4 fontes. Então por isso mesmo eu a considero uma Bíblia de estudo bastante séria e que não deve ser olvidada, não deve ser desconsiderada, não deve ser menoscabada. Ela é uma das grandes Bíblias que nós temos para estudar em língua portuguesa. Muito bem, então por que eu prezo por essa teoria das fontes? Entre outras coisas, porque ela nos dá o que seria o mais próximo da real constituição dos textos veterotestamentários. Por exemplo, aqui em Gênesis 16, eu tenho um texto, como vocês já estudaram as nomenclaturas, eu vou aqui falar algumas nomenclaturas, já pressupondo que vocês já as conhecem. Em Gênesis 16, nós temos aqui um texto javista, um texto de tradição javista. Só que há acréscimos, alguns versículos, portanto, que foram colocados a posteriori da redação javista. Por exemplo, o versículo 1, parte A: a mulher de Abraão, Sarai, não lhe dera filho. Este texto, esta parte fora acrescentada. Ela não existia, segundo os estudiosos. Gênesis 16 deveria começar assim, se fosse só com a redação javista. Mas tinha uma serva egípcia chamada Agar, etc e tal. Mas aprove a tradição sacerdotal, que é posterior, acrescentar a parte A do versículo 1. Outros acréscimos no capítulo 16, o versículo 3 todo, onde diz assim: assim, depois de 10 anos que Abraão residia na terra de Canaã, sua mulher Sarai tomou Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a como mulher a seu marido Abraão. Outros acréscimos, os versículos 15 e 16, importantíssimos. São eles que dizem o nascimento, são eles que colocam, que apresentam, que mostram o nascimento de Ismael. Diz assim 15: Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão deu ao filho que lhe dera Agar o nome Ismael. Aí depois eles colocam a idade de Abrão. Abrão tinha 86 anos quando Agar o fez pai de Ismael. E este versículo será lembrado no Novo Testamento. Este versículo sacerdotal que foi acrescentado será lembrado no Novo Testamento quando, por ocasião em que se fala dos heróis da fé, citam o patriarca Abraão como sendo um homem de fé e que teve um filho aos 86 anos. É citada também a sua esposa, que tinha o ventre seco, não podia dar à luz, e deu também, com idade aproximada, um filho. Mais à frente, claro, não neste texto. Aqui nós estamos falando do filho de Agar. Mais à frente veremos também o nascimento do filho de Sarai. Muito bem, então este é o capítulo 16, apresentado de maneira bem sucinta. Uma outra observação que eu gostaria de fazer é com relação à expressão que é citada 3 vezes. Eu não vou aqui citar tantos comentários, fazer tantos comentários, mas basicamente o que chama a atenção, que nós podemos tomar para anotações futuras, para estudos futuros, e que ocorre aqui, aparece aqui nesse capítulo, é a expressão o anjo de Yahvé e toda a exegese, a hermenêutica em torno desta expressão.
Ora, o que seria, afinal de contas, a expressão o anjo de Yahvé? O que designa? O que significa? A quem se refere? Em algumas passagens, em algumas traduções, você não vê anjo de Yahvé, como aqui na Bíblia de Jerusalém, ou anjo de Javé, como na Bíblia da edição pastoral da editora Paulus. Você vê, porém, o anjo de Deus, como na Almeida, em diversas versões da Almeida, etc. Ora, tanto faz anjo de Deus como anjo de Yahvé, é uma expressão que ocorre aqui 3 vezes nos versículos 9, 10º e também 11, conforme vocês podem ver aí no seu vídeo. Ora, o que significa então o anjo de Yahvé? Segundo os estudiosos, anjo de Yahvé, nos versículos mais antigos como este, mas também em alguns do Êxodo, outras passagens do Gênesis e por aí afora, ou seja, os textos mais antigos que trazem essa expressão anjo de Yahvé, para esses estudiosos, essa expressão anjo de Yahvé, nessas passagens mais antigas, não poderia significar um anjo criado por Deus. Ainda não, pelo menos ainda não. E também não significaria, obviamente, o próprio Deus. Isso até é bem lógico, né? Esta última maneira de interpretar é bem clara que é errada, porque veja, quando você tem um versículo que diz assim, como o 9, por exemplo, o anjo de Yahvé lhe diz, etc e tal. Ora, se é o próprio Deus que está a dizer, não era necessário dizer que o anjo dele estaria a dizer. Bastaria que dissesse-se que Deus, o próprio, está a dizer. Então é bem lógico. Agora, que não é Deus a gente sabe, a gente vê com muita claridade, com muita clareza. Agora, por que não seria então um anjo de Deus ali no capítulo 16, a partir do 9, que estaria ali a dizer alguma coisa para os patriarcas, para o patriarca Abraão, no caso aqui, para Agar. O anjo aparece para Agar, nessa passagem aqui. Há uma outra passagem, ainda um capítulos mais à frente, em que também 3 homens, na verdade, 3 varões, a Bíblia diz varões. 3 varões aparecerão para o patriarca Abraão. E ali, novamente, você terá a mesma interpretação de que seriam 3 anjos. Seriam 3 anjos. Ou seja, o próprio Deus estaria a aparecer ali na forma de 3 anjos. Da mesma maneira, segundo os comentaristas da Bíblia de Jerusalém, no capítulo 16, nem é um anjo que aparece, ou seja, uma criatura que aparece, nem é o próprio Deus em sua forma natural, em sua morfologia substancial natural que aparece. Seria uma teofania, seria uma maneira de se apresentar, seria uma epifania de Deus, uma maneira, uma forma em que ele encontrou para se revelar, para se mostrar. Como em tantas outras passagens, Deus aparece para alguns outros personagens e de outras maneiras. Por exemplo, para Moisés, Deus aparece quase que como um vento, mistura de vento com luz, ora numa sarça, ora passando por trás de uma montanha e ele não pode vê-lo, senão seria aniquilado, etc. e tal. Então há também essa tendência em várias outras culturas de Deus, de o Deus daquela cultura não poder ser visto. E costume, é muito comum em várias mitologias, em várias teologias, em várias culturas, de deuses se transformarem, aparecerem epifanicamente em outras formas, em forma de animais, em forma de fenômenos da natureza e por aí afora. Neste caso aqui, segundo os comentaristas da Bíblia de Jerusalém, não teriam sido anjos, ou no caso, um anjo de Yahvé que teria aparecido como sendo um anjo criado, uma criatura de Deus. Não, teria sido o próprio Deus que teria aparecido na forma de um anjo. Na forma de um anjo. Ora, eu não concordo com os comentaristas da Bíblia de Jerusalém. Louvo o esforço deles, o labor teológico deles, para interpretar de uma maneira um pouco mais próxima, para nos proporcionarem algo mais concreto, algo mais sólido, mais crível. Mas, infelizmente, eu não tenho como acreditar nessa interpretação deles. Por que não? Porque, veja, se, como eles dizem, o anjo de Yahvé, que está descrito aqui nos versículos 9, 10 e 11, não seria um anjo,
um anjo criado por Deus? Ora, eu pergunto, seria um anjo criado por quem? Essa é a primeira pergunta, né? Se não foi Deus quem o criou, quem o teria criado? Né? O diabo, um ser, que ser? Do nada? É assim, meio difícil de acreditar. Segundo, se não era um anjo de Deus que apareceu ali, um anjo criado por Deus que apareceu ali, e sim, uma maneira, uma forma de se mostrar, do que o próprio Deus encontrou, de se mostrar a H. Ora, tá bom, então por que que o escritor, no caso aqui já vista, um escritor bastante antigo, uma redação bastante antiga, por que que ele escreveu então o anjo de Yahvé? Porque se o escritor, né, se o escritor deste texto acreditava que não era um anjo criado por Deus, por que então que ele colocou o anjo de Deus? Por acaso esse escritor, ele acreditava que havia outros anjos criados não por Deus? Também não. Não há nenhum estudo, nenhuma informação bíblica ou fora da Bíblia que nos dê base para acreditar nisso. Ora, então se o escritor, ao que parece, o escritor que escreveu este texto originalmente, acreditava que, aliás, escreveu que o anjo de Yahvé, utilizou essa expressão, o anjo de Yahvé, para escrever a mensagem, para veicular a mensagem, é porque ele acreditava, sim, que existia anjos, ou pelo menos um, já que o anjo de Yahvé está no singular aqui, existia pelo menos um anjo de Deus. Olha, a expressão é anjo de Deus, anjo de Yahvé. Olha, se é anjo de Deus, se é anjo de Yahvé, é óbvio que ou Deus foi criado pelo anjo, ou o anjo foi criado por Deus, porque a expressão anjo de Deus só pode comportar uma dessas duas possibilidades. Como é absurda a hipótese de que o anjo tenha criado Yahvé, ou seja, o anjo tenha criado Deus, então só pode ser uma única interpretação possível. É que o escritor que escreveu este texto realmente acreditava que Yahvé criou pelo menos um anjo. É claro que nós sabemos que provavelmente, pelo contexto, pelo estudo, pelas informações de que dispomos, nós temos 99,9% de certeza que o povo daquela época, inclusive da época do escritor, acreditava em anjos, ou seja, no plural, anjos de Deus. Mas, analisando friamente o texto, pelo menos um anjo, o sujeito que escreveu, o agiógrafo que escreveu este texto, pelo menos um anjo ele acreditava que teria sido criado por Deus, e que esse anjo de Deus, não é Deus, não é uma forma de Deus se manifestar, é um anjo mesmo, teria aparecido a H. Então, ou seja, a expressão anjo de Deus, quando você lê esta expressão na Bíblia, não pode significar uma maneira de Deus se revelar. Não é assim, você até pode defender esta tese, mas é mais difícil. É muito mais difícil você entender que não, aqui não são anjos não. São criaturas, são imagens, visões. Mas é o próprio Deus que está aparecendo em forma visionária de anjos. Para que ele aparecer em forma visionária de anjos, se ele pode mandar o próprio anjo? Ainda tem isso também. Então, quando você vê anjo de Yahvé, anjo de Deus, ou anjo com A maiúsculo, a interpretação mais assim clara, mais sincera, mais honesta, mais lúcida é a de que são realmente anjos, seres angelicais criados por Deus, que aparecem ali e que veiculam aquela mensagem. Isso aparece, inclusive, só para finalizar aqui o nosso estudo, em Mateus 1:25. Mateus 1:25, vamos a ele? Mateus 1:25, só para dar um único exemplo. Mateus 1:25. Olha aqui. Diz assim, 1:25 não.
onde aparece o anjo. Agora eu acabei me perdendo, mas enfim, na passagem em que enfim, não consegui achar o texto, mas na passagem, estou pegando de cabeça aqui também, né? Não anotei nada. Na passagem em que o anjo aparece para José. O anjo aparece para José. E ali naquela passagem, esse anjo, ele veicula uma mensagem a José. Então é um anjo mensageiro. Ele veicula uma mensagem a José. Ora, é o Deus que está veiculando a mensagem? E o anjo é apenas uma visão? Não existem anjos, portanto, aquele anjo não estava na frente. Aliás, não foi na frente, foi no sonho. Mas aquele anjo não estava realmente aparecendo para José no sonho. Era Deus. Ora, se era Deus, por que então que ele não viu o próprio Deus em sonho? Já que não o mataria, porque é sonho. Ele não viu de verdade, foi um sonho, né? Então, assim, tem anjos que são mensageiros. E no caso de José, apareceu para ele em sonho. Ali para Agar apareceu presencialmente mesmo. E tem anjos que são de guerra, né? Você tem o arcanjo Miguel, você tem, geralmente são chamados arcanjos. Você tem lá em Tobias o arcanjo Rafael. Enfim, não vamos aqui começar a estudar angelologia, mas basicamente é isso mesmo. E até a próxima, até Gênesis 17.